Teu farol que me guia é a luz do meu caminho. Sou o Carlos Oliveira. Bem-vindo à 18ª edição do programa Pedindo Luz. Um famoso escritor britânico que deixava de navio Liverpool, no Reino Unido, notou que os outros passageiros estavam a acenar aos amigos que estavam lá no cais. Como ele não tinha ninguém, precipitou-se para o cais, interceptou um miúdo e disse-lhe assim: "Acenas para mim se eu te pagar?" Perguntou ao pequeno. E o miúdo concordou. O escritor correu de novo para bordo, debruçou-se sobre a balaustrada do navio e, contente, pôs-se a acenar ao miúdo e ele a ele, todo contente por ter alguém a quem acenar. Uma história louca, talvez, mas lembra-nos que o ser humano odeia a solidão. Todos nós queremos ser desejados. O tema hoje é a solidão. Um flagelo que tem assolado muitos desde que o homem existe na Terra e que particularmente se tem feito acentuar neste tempo de pandemia que nós estamos a viver e o respectivo confinamento que nos tem obrigado a todos a ficar em isolamento. Não são poucos os que se têm sentido sós nesta pandemia. Será que haverá antídoto para a solidão? É isso que nós vamos ver e esperemos ter luz sobre a matéria. Muito se tem escrito sobre a escuridão da solidão e sobre a solidão da escuridão. A questão é tão pungente que o famoso cineasta David Lynch explora nos seus filmes com todo o seu empenho a trilogia Silêncio, Solidão, Escuridão, construída pelo célebre Freud. Pedindo luz é aqui bem apropriado. A escuridão é a ausência de luz e a solidão é a ausência de presença. Pedindo luz traz a luz necessária. A Bíblia diz: a luz veio ao mundo, em João 3,19. Temos neste versículo a solução para ambos os problemas. A luz para a escuridão e a presença veio para a solidão. A solidão é realmente um problema enorme. A Bíblia diz: ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Lemos isso no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 10. Estás só porventura, tu que me estás a escutar agora? Há muitas pessoas solitárias hoje. A solidão é um dos maiores problemas da sociedade moderna. A solidão nunca fez acepção de pessoas. Os maiores artistas, escritores, compositores, até reis e rainhas, carpinteiros e canalizadores, em todo o mundo, toda a gente já experimentou alguma solidão. Um dia surgiu este anúncio num jornal: 5 euros para falarem comigo ao telefone durante meia hora. Incrível, não é? Vede a que ponto chega a solidão. O maior problema da humanidade é a solidão. Um afamado psicólogo disse mesmo isto: a maior necessidade do homem é vencer a sua solidão, libertar-se da prisão da solidão. Sabias que as cidades são grandes comunidades onde as pessoas se juntam só para descobrir que estão sós? O problema da solidão do homem não se resolve com a aglomeração de pessoas. Quanta solidão as pessoas experimentam no meio de tanta gente. Com todos os nossos avanços na ciência e na tecnologia, hoje estamos mais sós do que as pessoas estavam nas gerações passadas. No seu 65º aniversário, o autor de ficção científica H.G. Wells disse: eu estou só e nunca encontrei a paz. A tecnologia está por detrás de grande parte da nossa solidão. Toma, por exemplo, a televisão ou a internet. A colunista Ann Landers disse: a televisão mostrou que as pessoas olham para tudo menos uns para os outros. As pessoas passam hora após hora a ver televisão e os smartphones. Já não se sentam como família ou como amigos para terem uma refeição em conjunto. Temos quase esquecido como se tem uma conversa. Estamos demasiado ocupados a ver televisão e a navegar pela internet para falar uns com os outros. Nós sabemos disso, não preciso fazer nenhum desenho. As pessoas ligam um fio aos seus ouvidos, os auscultadores, e bombeiam música nos seus cérebros na sua solidão. Fecham-se num carro, uma pessoa por carro, que é o que habitualmente se vê por aí, todos os dias, quando vão para o emprego. Solidão. Ligam-se ao computador em casa, estão sós. Televisão, internet, computadores, carros, toda essa tecnologia não nos fez mais felizes, tornou-nos apenas mais solitários. Antes falávamos com o leiteiro,
porque o leiteiro vinha à casa trazer o leite. Falávamos com o padeiro, que também vinha à casa trazer o pão. Falávamos com o bancário quando íamos ao banco. Agora interagimos com máquinas e mecanismos. Sós. A solidão é uma constante cada vez maior. Albert Einstein disse uma vez: tornou-se espantosamente óbvio que a nossa tecnologia excedeu a nossa humanidade. Realmente, o fenómeno da solidão tem-se agravado. E eu creio que esta é uma das principais razões porque muitos jovens recorrem, por exemplo, às drogas. Eles estão sós. Outros recorrem a um gangue, onde tentam encontrar companhia, pois sentem-se numa família disfuncional. Outros saem para festas à sexta-feira e ao sábado à noite, tentando superar a sua solidão, mas de alguma forma isso não funciona. A quadrilha não fica junta, a festa acaba e regressam a casa, sozinhos, novamente sozinhos. Mas o problema da solidão é mais profundo. A anteriori e mais profundo a posteriori. A solidão é, acima de tudo, e na sua raiz mais profunda, resultante das pessoas se afastarem de Deus. Ora, não é de admirar vermos a solidão acentuar-se numa sociedade que se distancia cada vez mais de Deus. A solidão foi a primeira coisa que Deus disse que não era boa. Disse Ele: não é bom que o homem esteja só. Lemos logo no início da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 2 e versículo 18. Repito, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. A solidão começou no Jardim do Éden, quando o homem e a mulher fizeram uma péssima escolha. Eles optaram por abandonar Deus, por voltar as costas a Deus. E esse é que é o problema da humanidade. Eles seguiram o seu próprio caminho. O pecado entrou naquele belo jardim e o pecado foi transmitido à geração seguinte, e à geração seguinte, e à geração seguinte. E assim chegou a ti e chegou a mim. Nós todos temos a doença do pecado e é uma doença fatal. É bem pior que o coronavírus. Ninguém escapa ao julgamento da doença do pecado. A causa profunda da solidão é realmente o pecado, a separação de Deus. Portanto, nós vemos que as raízes da solidão foram plantadas na alma humana e foram herdadas por cada indivíduo desde então. A solidão do pecado existe porque a sua raiz mais profunda e de base é o isolamento de Deus, é a separação dele. Devo aqui sublinhar para alertar que tu podes estar isolado, podes estar separado de Deus, apesar de ires a uma igreja, de teres o teu nome no seu rol, de teres sido ali batizado, de teres sido ali confirmado ou crismado. Tens que conhecer Cristo como Salvador, como o único que te pode religar a Deus se quiseres escapar à solidão. Porque só de facto, sendo religados a Deus, nós deixamos de estar sós e passamos a tê-lo sempre connosco, dizendo Ele que nunca nos deixa nem abandona. A solidão tem uma dimensão muito interior, é uma sede do espírito, é uma sede do espírito e as raízes da solidão estão dentro de cada um de nós. No Jardim do Éden, Deus foi à procura de Adão. Ele sabia onde Adão estava, mas ele queria que Adão tivesse consciência de onde estava. Ele disse: Adão, onde estás? Lemos isso em Gênesis capítulo 3, versículo 9. Adão estava só e Adão estava a tentar esconder-se de Deus. Contudo, Adão não podia esconder-se de Deus. É assim que infelizmente muitos estão a fazer hoje, sós e a esconderem-se daquele que pode acabar com a sua solidão. É incrível. Assim és tu, assim são todos. Tens de perceber que só Jesus pode realmente resolver pela raiz o problema da solidão. Não te feches a Ele. Não o rejeites. Não optes por continuar separado dele. No Evangelho de João, no capítulo 13, nós temos ali o registro de eventos que cercam a última ceia e a traição de Jesus por Judas. As Escrituras dizem que Judas saiu imediatamente e era noite. Lemos isso em João, no capítulo 13, versículo 30. Ninguém jamais se afastou de Jesus e não foi noite para ele, não foi escuridão para essa pessoa. E Judas acabou só. É assim que acontece. E acabou só ao ter se enforcado. Sim, o pecado torna-nos mesmo solitários porque nos separa de Deus. Tu podes sentir-te tão só como um pássaro no deserto, sem ninguém a quem recorrer. Como diz a Bíblia, sou como um pelícano no deserto, eu sou como uma coruja do deserto, vigio, sou como o pardal solitário no telhado. Lemos isso no livro dos Salmos, no capítulo 102, versículos 6 e 7. Jesus viu um homem um dia que estava sozinho e doente, e estava paralisado, ele era um paralítico. Durante 38 anos que ele estava paralisado. E o homem tinha sentado no mesmo lugar ali,
há 38 anos, sozinho, cansado, sem um amigo, só. Milhares têm sido assim, mas Jesus destacou este para nos mostrar o que Ele pretende fazer com todos, acabar com a sua solidão. Ele tornou-se amigo dele e Ele curou-o. Lemos isso em João 5, versículos 1 a 9. Jesus tornar-se-á também teu amigo se o deixares e nunca mais ficarás só. Jesus procurou sempre ajudar os solitários e os marginalizados. É isso que nós vemos na Bíblia. Conheces o caso daquela mulher que estava junto a um poço um dia? Ela era uma mulher só. Era a mulher samaritana, assim chamada. Ela teve vários maridos, nenhuma satisfação, nenhuma paz, nenhuma alegria. Estava só. Quando ela veio tirar água, Jesus falou-lhe, perdoou-lhe e fez dela uma pessoa nova. Transformou-a. E ela foi até à aldeia de Sicar, logo a seguir, e disse a todo o povo que lá estava: aqui está alguém que sabe tudo sobre mim. Vinde e vede. E todos eles saíram para ver Jesus. Não queres tu também conhecê-lo? Não queres tu também experimentar o fim da solidão e o fim da causa da mesma? Nunca foi a intenção de Deus que nós ficássemos sós. Ele ama-nos. E Ele quis sempre resgatar o homem da sua solidão. Sabes que para resolver o problema da nossa solidão, Jesus experimentou na cruz a maior solidão existente para que nunca mais tu e eu estivéssemos sós? É que apesar de poderes não te sentir só no presente, corres o risco, sem saberes, de ficares só por toda a eternidade. Tem, pois, cuidado. Podes não sentir solidão no presente, mas a solidão ameaça-te pela eternidade fora. Tem, pois, cuidado. Jesus conheceu a solidão. A Bíblia diz, era desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Em Isaías 53:3 lemos isto. Apesar de grandes multidões o cercarem, às vezes, Jesus estava só. Mas a sua maior solidão, ele experimentou-a quando foi crucificado. As Escrituras dizem que quando ele estava na cruz, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Lemos isso em Mateus 26:56. As multidões que gritavam, Hosana, Hosana, em Mateus 21:9, agora gritavam em Lucas 23:21, crucificam, crucificam. Na cruz, Jesus morreu por ti e por mim. Deus estava a colocar sobre ele todos os nossos pecados, o nosso julgamento e o nosso inferno. Ele experimentou a separação e a solidão de Deus, que tu e eu merecíamos para sempre. Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Lemos isso em Mateus 27:46. Ele experimentou a separação de Deus, a mais profunda solidão, para acabar com a nossa separação de Deus, a nossa pior solidão, e nos reconciliar com Ele para sempre. Sim, Ele ficou separado de Deus na cruz para tu e eu nunca mais ficarmos separados de Deus. Jesus levou os nossos pecados, o nosso julgamento, o nosso inferno, a pena que nós merecemos pelos nossos pecados. Ele teve que suportar sozinho a dor desta solidão na cruz do Calvário. A Bíblia diz, eu sozinho pisei no lagar e dos povos ninguém houve comigo. E o seu sangue salpicou nos meus vestidos e manchei toda a minha vestidura. Lemos profeticamente acerca de Jesus em Isaías, no capítulo 63 e versículo 3. Ele tornou-se culpado de todos os pecados do mundo inteiro. Dos meus pecados, dos teus pecados, de todos. Ele experimentou a última solidão que o ser humano pode experimentar e experimentará se morrer perdido, quando morreu por ti e por mim. Como pode alguém não querer saber de Jesus quando o vê morrer na cruz? Como pode alguém poder rejeitá-lo quando ele oferece o perdão e a solução para a última e pior solidão de todas? Ele oferece já agora uma nova vida, uma vida cheia, plena, a mais feliz. Ele oferece paz e alegria e amizade, a sua companhia para sempre, de modo que nunca precisamos de estar sozinhos novamente. E ele experimentou a solidão de Deus para que tu e eu, repito, nunca mais a experimentemos. Quando se crê em Jesus Cristo como Salvador, temo por companheiro para sempre. Livrar-te-ás da solidão da morte. Também é que a solidão da morte também a vencerás. Quem vai para o inferno ficará só na escuridão da solidão. O inferno é lugar de trevas, diz a Bíblia. A pessoa ali lançada ficará só para sempre. Não verá ninguém, ao contrário do que muitos dizem, sem saberem o que dizem, de que lá está fulano e cicrano e que vai ser uma festa. Eles não sabem que aquilo é um lugar de trevas e que ninguém vê ninguém. A Bíblia diz que o rico perdido estava só no inferno. Não teve ninguém que o pudesse ajudar. Ele gritou para que alguém viesse e lhe trouxesse algumas gotas de água, mas não teve qualquer êxito. É muito perigoso cair no inferno. Pensa no assunto. E isso pode acontecer contigo
se não tiveres cuidado. Esta agonia do homem mostra a extrema solidão do inferno. Os teus amigos, se eles estiverem no inferno, também não poderão ajudar-te um dia, se ali fores parar. Eles estarão separados de ti, na escuridão das suas trevas espessas. Estarás sozinho, como ele estava, atormentado para sempre na solidão. Sim, estarás como aquele rico perdido no inferno. Que maravilha quem crê em Cristo poder dizer: ainda que eu passe, ou ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei, ou não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Sim, na nossa morte não estaremos sós. Ele estará connosco. Vais crer já em Cristo como teu Salvador e assegurares assim a vitória sobre a solidão, para agora, já no presente, e para o futuro, para toda a eternidade? A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Que assim seja. É o farol